Olá, pessoal! Meu nome é Mayara e eu sou a supervisora da equipe de educação ambiental aqui do Aquário de São Paulo. E nós estamos muito felizes em fazer parte do curso de férias da ASAB. Hoje estou aqui no Oceanário para levar vocês junto comigo numa viagem até o fundo do oceano, onde nós iremos conhecer as duas maiores espécies de tubarões que nós temos aqui no aquário, que são os tubarões lixa e o tubarão mangona. Bora lá? E para me ajudar a apresentar para vocês sobre esses animais super curiosos, eu tenho um convidado super especial, que é o Rafael Gutierrez, que é biólogo e também é o chefe de setor de aquarismo aqui do aquário. Rafael, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses dois tubarões. Tudo bom, Mayara? É um prazer receber vocês para poder passar um pouco dessas informações aqui da nossa vivência aqui dos bastidores. Então, assim, são dois tubarões que chamam muito a atenção, né, dos visitantes. Um por ter realmente cara de tubarão, né, que é o tubarão mangona, que até chama atenção e proporciona um pouco de medo. Já o tubarão lixa é um tubarão mais tranquilo, mais pacífico, fica no fundo do aquário, tem hábito gregário. O que quer dizer isso? Ficam vários próximos convivendo juntos e também chama atenção porque é um tubarão que não tem muita movimentação, ele consegue respirar, bombear a água pela boca e as brânquias paradinho no fundo do aquário. Um tem o hábito de se alimentar com as presas de fundo. O tubarão lixa, por exemplo, ele gosta muito de animais que se enterram, por exemplo, peixe linguado, alguns invertebrados como siri, caranguejo. O mangona, por estar na coluna d'água, ele tem preferência por peixes que corriqueiramente estão na coluna d'água também. Então, tainha, anchova, que são justamente os alimentos que a gente oferece e fornece para os animais aqui no nosso tanque. Eles convivem super bem, convivem em harmonia, são tubarões dóceis. Por mais que o público, o pessoal que estiver assistindo a gente tenha dúvida, tenha medo, o tubarão ele é um peixe super tranquilo, super dócil. Os acidentes ou os incidentes que podem acontecer com mergulhador, banhista, está associado a uma ação antrópica de prejuízo no ambiente natural. Então, assim, um porto que foi construído inadequadamente vai forçar que alguns tubarões vão para a praia onde tem muitos banhistas. Pode ser que tenha algum relato de acidente. Acontece muito aqui na nossa costa, no Recife. Eu acho que os visitantes eles devem até questionar bastante em relação a isso. E aí acaba somatizando com o que a televisão mostra pra gente. Geralmente são eventos muito pontuais de acidente, só que a mídia transforma aquilo num evento catastrófico, que Hollywood também. É muito conhecido o filme do tubarão, né? Então, assim, as pessoas, por falta de informação, acham que o tubarão é o predador do ser humano, enquanto na verdade ele se alimenta de peixes e de invertebrados, justamente desses que eu citei anteriormente. E outra curiosidade desse grupo, que é fascinante, existe tubarão de 20 metros e pode existir tubarão de 20 centímetros. Então é muito diverso e eles estão distribuídos por vários mares, desde temperaturas mais baixas até temperaturas tropicais. Esses dois tubarões que a gente está conversando aqui agora, o lixa e o mangona, eles acontecem aqui na nossa costa, né? Eles ocorrem distribuídos aqui na nossa costa e óbvio que também em alguns outros locais, né? O mangona a gente pode encontrar na costa africana, na costa, no sul do continente sul-americano, então com ocorrência na Argentina também. E o tubarão lixa, ele se distribui do nordeste do Brasil até a região da Flórida, nos Estados Unidos. E essa é uma questão muito legal, né, que os visitantes vêm aqui e perguntam muito, né, sobre os tubarões. Então quer dizer que eles não são uma ameaça para nós. Não, muito pelo contrário. O ser humano acaba sendo um potencial predador topo de cadeia. Por ano são cerca de 100 milhões de tubarões que são pescados. E para onde que vão esses tubarões? Para o público que ainda não consegue fazer essa associação, tubarão e cação é a mesma coisa. Então, muito da carne de tubarão ela é usada na venda em feira, em supermercado, como cação. Em relação ao tubarão e o ser humano, não acontece, porque a gente não está no cardápio deles, né? Se a gente for pensar, um tubarão branco, ele preda
pinípedes, preda foca, leão marinho, lobo marinho. O que pode acontecer é um tubarão, ele acidentalmente pegar um banhista, um mergulhador, por ele, na hora que ele está nadando, ele percebe uma silhueta, um movimento na água que remete a uma tartaruga marinha, a um lobo marinho. Então ele vai lá e ele vai dar uma degustada. E como que é a degustada de um tubarão? É abocanhando. E com aquela bocarra cheia de dentes, vai ter um prejuízo muito grande para o ser humano. Mas assim, o homem, ele não faz parte da dieta desses animais. Muito legal essas informações. E Rafa, a gente sempre fala que todos os animais eles têm uma importância ecológica para o equilíbrio do hábitat onde eles vivem, né? E os tubarões também não são diferentes. Por que é tão importante a gente falar sobre a conservação desses animais? É muito importante porque assim, os tubarões, eles são um topo de cadeia. O que quer dizer isso? Eles são animais predadores, então eles criam um equilíbrio gigantesco nos oceanos. Então eles vão predar peixes de cardume, que geralmente estão em abundância. Geralmente porque a atividade pesqueira atual, ela acaba retirando muito desses peixes. Então a gente pode sim causar um desequilíbrio. E aí o tubarão ele pode até ficar sem alimento. Mas a gente também tem até os tubarões que são os lixeiros dos oceanos, que eles são detritívoros, eles consomem animal que já morreu. Então assim, todos têm a sua importância. Para manter um ecossistema de recifais em equilíbrio, o manguezal em equilíbrio. É legal citar todos esses ecossistemas porque o manguezal, por exemplo, é um berçário de tubarões. As fêmeas têm o hábito de desovar nesses lugares, então a importância de preservação dos ecossistemas para a gente também pensar na preservação de algumas espécies que estão muito ameaçadas, que são os tubarões. E a gente depende muito deles nos oceanos. Muito legal. E uma dúvida que eu tenho, que todo mundo pergunta quando vem aqui, e é sucesso com o público, é sobre a alimentação dos tubarões, né? Que vocês entram no aquário para poder alimentar os animais. E a minha dúvida é o porquê que vocês precisam entrar no aquário para poder alimentar os animais, se não seria mais fácil apenas jogar o alimento por cima do aquário. É legal essa pergunta mesmo. Provavelmente é um dos momentos mais interessantes, não só para o visitante, quanto para a gente que mergulha, né, para fazer essa atividade. E serve até de informação para vocês, educadores, em relação aos visitantes. Nesse momento a gente está tendo um encontro com o temido tubarão. E aí até serve para a gente mostrar que existe essa interação harmônica. Obviamente que a gente entra paramentado, para não corrermos risco, né, de alguma mordida ou sugada. Eu vou chegar lá porque que sugada, mas a gente tem a necessidade de mergulhar para poder oferecer o alimento pontualmente. A gente tem tubarões de diversos tamanhos que comem uma quantidade específica de itens de pescado diversos. Então através do mergulho eu consigo oferecer essa quantidade, porque a gente consegue identificar quem são esses tubarões, então aí a gente oferece a quantidade adequada. Além disso, a gente semanalmente também oferece um complexo vitamínico, que precisa ser um para cada um. Então, através do mergulho, garante que a gente tenha sucesso nessa atividade. E poderia, sim, simplesmente jogar, mas eu não teria a garantia da quantidade que cada um estaria comendo. Então, é um momento que é bem prazeroso até para o visitante, quando ele se depara com esse momento que não são todos que podem ver, que as alimentações elas acontecem alguns dias na semana. Então é legal, inclusive, para desmistificar esse encontro entre ser humano e tubarões. Realmente essa é uma das atividades que mais impressionam o público, que eles mais gostam. Mas me fala um pouquinho quais são os cuidados que você precisa ter na hora de entrar e mergulhar com os tubarões. Bom, Mayara, é o seguinte, vou voltar um pouquinho, eu vou falar em relação ao aquário que eles estão. Tubarões e raias, os elasmobrancos em geral, eles demandam uma qualidade de água muito, muito boa. Então a gente precisa, além da qualidade de água, que a gente consegue através de sistemas de filtragem, que rodam o volume desse tanque, que são cerca de 1 milhão de litros, para a água estar sempre com qualidade legal e visual também, para que o visitante possa vir aqui e ver uma água sempre cristalina.
o espaço também para a gente conseguir manter todas essas espécies. Então, além de tubarões nesse tanque, a gente tem raias, a gente tem garoupas, mero, que é um peixe que está ameaçado de extinção também, a gente tem tartarugas. Então, assim, a gente precisa de um espaço confortável para todos eles. E aí a gente consegue, sim, nessa configuração, mantê-los. Então, tendo todo esse ambiente, tudo tematizado, de acordo com necessidade, as atividades de mergulho para fazer a manutenção, elas também são importantes. Então a gente entra com um aparato de mergulho mesmo, então roupas de neoprene com uma certa espessura para segurar um pouco da temperatura, luva, máscara, botinha, tudo protegido, porque a gente pode estar fazendo uma atividade de limpeza de visor, aí uma tartaruga pode vir, um tubarão pode vir ali curioso, mas assim, eles são muito tranquilos, eles ficam num frenesi um pouco maior na hora que a gente entra com um pote de alimentação, porque rapidamente eles percebem. Então, a partir do momento que coloca o primeiro peixe na água, os tubarões eles têm órgãos sensoriais muito bons, então eles conseguem sentir vibração e cheiro de longe. Então aí eles já ficam num frenesi, mas como a gente está paramentado, o mergulho é super tranquilo. E com a própria mão e a proteção da luva, a gente consegue oferecer na boca dos tubarões lixa. O tubarão lixa, ele não tem uma projeção de mandíbula como aquelas que a gente vê no documentário do Discovery Channel falando sobre o tubarão branco. Ele puxa por sucção. Então a presa está lá, ele puxa um volume de água que succiona essa presa. E no céu da boca e embaixo ele tem a arcada dentária, que são pequenos dentículos, muito semelhante às escamas que ele tem, que é bem áspera na pele do tubarão lixa, justificando o nome dele. E essa lixa que ele tem na boca trava a presa e aí ele engole. No caso do tubarão mangona, a gente usa um extensor, que é uma haste de PVC, onde a gente espeta o peixe para poder chegar próximo à boca do tubarão. E ele come dessa forma, nessa pinça. A gente faz isso também para proteção, porque como os dentes do tubarão mangona eles são para fora da boca, em algum momento de susto ou na hora de abocanhar esse peixe, para a gente estar protegido. E o legal do tubarão mangona, que o visitante pode ver aqueles dentes proeminentes e alguns deles quase caindo, como se fosse uma criança que está para fazer a janelinha. Você vê ele pendurado ali balançando, quando ele nada, ele até vibra e ele cai. Então a taxa de troca de dente do tubarão mangona é quase 2 dentes por dia. É uma curiosidade legal que às vezes o visitante não sabe que o tubarão ele nunca vai ficar banguela, porque ele troca continuamente os dentes. E isso é bastante interessante e é através de tudo isso que eu descrevi aqui para você que a gente mergulha para alimentar e fazer as manutenções no tanque oceanário aqui no Aquário de São Paulo. Muito legal! Rafael, muito obrigada pela sua entrevista. Eu adorei saber sobre os tubarões. Você quer deixar um recado pro pessoal que está nos assistindo? Olha, espero que vocês tenham gostado. Todo esse material que está sendo disponibilizado para vocês, espero que seja de valia para vocês aprenderem um pouco sobre os tubarões, que são criaturas fantásticas. Elas merecem o nosso respeito e que no futuro a gente consiga, assim, através de toda essa mobilização de aquários e zoológicos falando sobre conservação, que a gente consiga proteger não só algumas espécies, mas todas e também os ambientes que elas vivem, né? E a gente sabe que os oceanos estão pedindo socorro, então vamos tentar fazer a nossa parte aqui. É isso aí, muito obrigada. Bom, pessoal, eu adorei saber um pouco mais sobre esses animais incríveis que são os tubarões. E eu espero que vocês também tenham gostado. Como nós pudemos aprender, os tubarões não são malvados, certo? Como todos os animais, é muito importante conhecermos as características dessas espécies e sempre tratá-los com muito respeito. Assim, essa relação entre o tubarão e o ser humano não será um perigo. Lembrando que aqui no Aquário de São Paulo, os mergulhos são feitos por profissionais muito bem preparados para isso. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer todas as curiosidades sobre os tubarões. E não se esqueçam, continuem ligados que já tem mais. Tchau, tchau!